Meus irmãos, eu queria compartilhar um texto, vou colocar aqui na tela. Nós vamos ler no livro de Gênesis, capítulo 11. Se você está com a sua Bíblia aí, você pode acessar ou abrir, né? E se não, eu estou compartilhando aqui e a gente pode ler pela tela. Gênesis, capítulo 11, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 9, tá bom? Diz assim a palavra de Deus: Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo tope chegue até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe, por isso, o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra. E dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Bom, nós já lemos a palavra, já oramos também, o Zé Paulo orou, e vamos meditar em cima desse texto. Esse texto se encontra no livro de Gênesis, que é o livro dos começos. A palavra Gênesis significa começo, né? E esse livro trata do nosso começo, do começo da nossa história enquanto humanidade, do começo do universo, do começo da Terra. E não só o começo da nossa história, mas também, continuamente, nós vemos em Gênesis o desenrolar dessa história com a intervenção de Deus. E Gênesis começa com uma intervenção de Deus no jardim, porque Deus criou o primeiro casal, deu a esse primeiro casal a instrução de cuidar do jardim, e esse casal decidiu desobedecer a Deus, fazendo aquilo que Deus tinha falado para não fazer. Quando isso aconteceu, esse casal, Adão e Eva, eles decidiram, na verdade, se colocarem no lugar de Deus, né? Porque Deus havia falado para que eles não comessem daquela fruta. E eles decidiram comer, decidiram tomar as decisões no lugar de Deus, fazendo aquilo que Deus tinha falado para não fazer. Bom, e Deus tinha falado para não fazer, e quando isso acontecesse, se acontecesse, eles certamente morreriam. Então eles desobedeceram a Deus, e naquele momento ali, era para eles terem morrido. Na verdade, eles começaram a morrer espiritualmente. Mas a criação continua existindo. Por quê? Porque Deus, ele já tinha intervindo na história da humanidade antes mesmo da nossa história começar. A primeira carta de Pedro, ela diz no capítulo 1, no versículo 20, que o sangue de Cristo ele foi conhecido desde antes da fundação do mundo. Isso é muito interessante, porque foi uma decisão da Trindade Santa na eternidade, antes ainda de nós existirmos enquanto raça, antes de haver esse mundo como nós o conhecemos.
Então, por isso que a criação continuou existindo ali. Deve ter sido uma surpresa para Satanás, na verdade, quando isso aconteceu, porque ele esperava, Deus sendo justo, o salário do pecado é a morte, ele era um suicida, ele só esperava que tudo acabasse mesmo, era o que ele queria que acontecesse ali. Mas Deus sustentou e continua sustentando a criação. Essa primeira intervenção de Deus na nossa história, que acontece, na verdade, na eternidade. E ela se manifesta na nossa história, nesse momento, no jardim. E a história continua. E Deus expulsa o primeiro casal do jardim. Mas antes disso, ele intervém novamente. Ele dá o juízo ao casal. Mas antes deles saírem do jardim, Deus confecciona peles para Adão e para Eva, porque eles se acharam nus e envergonhados. Então Deus intervém novamente e faz roupas para eles. Isso é muito interessante, mostra para mim um cuidado grande de Deus. Eles tinham acabado de desobedecer a Deus, né? E aí eles começam a vida deles com essa comunhão partida. A comunhão que eles tinham com Deus foi quebrada. E aí eles vão ter dificuldades no trabalho, vão trabalhar a terra, mas agora a terra oferece resistência. Ela produz espinhos, abrolhos. E eles têm dificuldades de relacionamento, dificuldades familiares. O primeiro homicídio acontece ali com Caim matando Abel. Mas Deus havia prometido que o descendente da mulher seria aquele que traria a nossa redenção, que esmagaria a cabeça da serpente. Talvez na cabeça de Eva, quando Abel foi assassinado por Caim, ela tenha perdido a esperança, mas Deus intervém com um novo descendente. E as coisas vão acontecendo ali no relato de Gênesis, e a iniquidade vai crescendo também, à medida que a terra vai sendo populada, a iniquidade vai crescendo. E chega a tal ponto que Deus traz o dilúvio como juízo, mas também como sinal de graça e de misericórdia. Por quê? Juízo com a morte daquelas pessoas, todas as pessoas que morreram ali. Graça e misericórdia mostradas na vida de Noé e sua família. Eles foram preservados. E Deus faz uma aliança com Noé. E ele diz, lá em Gênesis capítulo 9, versículo 20, ele fala para Noé e seus filhos e as esposas de seus filhos, ele fala, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Então, se o dilúvio trouxe juízo, ele também trouxe um novo começo, uma nova oportunidade. A intervenção de Deus trouxe ali uma nova oportunidade. E nós chegamos, a narrativa continua, e nós chegamos até o texto que nós lemos aqui, que conta a história da Torre de Babel, história muito conhecida. A gente aprende nas salas de escola dominical, quem cresceu na igreja, estudou essa história desde criança, né? E esses homens, olha só, eles viram uns para os outros e falam assim, olha, façamos tijolos, edifiquemos uma torre. Eles não consultaram a Deus e se dispuseram a fazer uma torre. Mas tudo muda, porque Deus intervém novamente. O versículo 5 fala, então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Então, tudo muda quando Deus desce, quando Deus vê o que está acontecendo. Na verdade, Deus sabia o que estava acontecendo, quando ele decide se envolver ali naquele momento. Isso, para mim, gente, traz um consolo muito grande. Por quê? Deus não criou o mundo, deu corda e deixou o mundo à deriva. Nós não estamos à deriva. Deus está completamente ciente do que está acontecendo. E na hora certa, na hora que a sua soberana vontade decide, porque é o momento certo, ele intervém. E olha só, essa história, né, que os homens falam uns para os outros ali, vamos edificar uma torre. Qual que é o motivo que eles falam isso? Eles falam ainda no versículo 4, eles falam o seguinte, deixa eu ler o versículo 4 aqui, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre cujo tope chegue até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome,
Olha só o motivo. Para que não sejamos espalhados por toda a terra. Interessante, né? A gente viu lá em Gênesis 9, versículo 20, que Deus tinha falado o quê? Para eles se espalharem, para eles se multiplicarem, para eles encherem a terra. Só que eles tomam uma decisão de fazer algo que é diametralmente oposto ao que Deus falou para fazer. Deus falou, se espalhem, sejam férteis, sejam fecundos, povoar a terra. E eles falaram, vamos ficar por aqui. Vamos construir essa torre, essa cidade, para que a gente não seja espalhado por sobre a terra. E eles eram engenhosos, eles eram inteligentes. A construção, naquela época, normalmente era feita de pedra sobre pedra. Mas eles estavam numa planície onde não tinha pedras para eles usarem na construção. Então, o que eles fazem? Vamos fazer tijolo. Eles usam a inteligência que Deus deu para eles para fazer algo em um ato de rebelião e desobediência contra Deus. Ou seja, eles usam a graça de Deus contra o Deus da graça. E eu acho muito interessante que a construção que eles decidem fazer é essa torre. Na verdade, isso aconteceu ali na região, né, da Babilônia, que é hoje o Iraque. E escavações nessa região, elas já foi descoberto nessas escavações que havia uma estrutura que se chamava zigurate. O que era o zigurate? O zigurate era uma estrutura de níveis, e cada nível era construído em cima do nível de baixo. Então, ia subindo, e cada nível era menor do que o nível de baixo. Então, ia crescendo em forma de torre. E quando chegava no último nível, e esses níveis, eles eram conectados por degraus. Então, quando chegava no último nível, eles faziam ali um santuário, um templo, onde eles cultuavam algum deus, alguma deusa, alguma divindade. Então, muito provavelmente, o que eles tinham em mente aqui era um zigurate que eles estavam fazendo. Eles estavam, então, usando a inteligência, a engenhosidade que Deus nos deu, que Deus havia dado a eles, para cometer um ato de rebelião e desobediência a Deus. Eles faziam isso, e a gente pode falar, poxa, mas que pessoal ruim, né? Usando a graça de Deus contra o Deus da graça, usando o que Deus deu para desobedecer a Deus. Mas nós fazemos isso hoje também, não fazemos? Nós não construímos zigurates, nós não construímos templos tangíveis, mas nós fazemos os nossos templos. Nós adquirimos bens usando a inteligência que Deus nos deu, nós adquirimos status, e a gente coloca, às vezes, pessoas em lugar de Deus na nossa vida. Então, a gente está cultuando essas coisas ao invés de cultuar o verdadeiro Deus. Quando isso acontece, é porque as nossas prioridades elas estão desajustadas. Porque Jesus falou para a gente buscar o reino em primeiro lugar. Buscar o reino em primeiro lugar e a sua justiça. E as outras coisas nos serão acrescentadas. Foi isso que Jesus disse. Então, quando ele fala das outras coisas, ele está falando daquilo que é essencial para nós. Ou a gente não acredita que o essencial é o suficiente, ou a gente não acredita, muitas vezes, que a gente vai ter o que é necessário. Então, a gente vai lá e faz essa mudança de colocar pessoas, de colocar status, de colocar bens no lugar onde Deus deveria estar. Então, cabe aqui uma reflexão, às vezes, sobre essa nossa atitude, que às vezes nós fazemos a mesma coisa que esses homens fizeram. Uma outra coisa interessante nessa história, para mim, é pensar na motivação desses homens. Eles estavam tomados de vaidade. Olha só, eles falaram, tornaremos célebre o nosso nome. Então, eles queriam ser conhecidos, famosos. Olha o que esse povo fez. Nossa, que povo, hein? Que homens inteligentes, engenhosos. E isso também me fala que nós devemos sondar diariamente a nossa motivação. Eu lembro do exemplo de João Batista, quando ele estava falando sobre Jesus. Ele tinha vindo, tinha feito o seu ministério de preparação para Jesus.
batizou Jesus e Jesus começa seu ministério. E aí João fala, é necessário, importa que ele cresça e eu diminua. E essa precisa ser a nossa postura nas coisas que a gente faz. Porque às vezes a gente faz coisas boas, mas a motivação nossa nem sempre é tão boa. Né? Eu fico pensando, por exemplo, eu componho, como a maioria dos irmãos sabe, eu canto, eu componho. É legal quando eu escrevo uma música e eu fico sabendo que aquela música trouxe um sorriso ao rosto de alguém, que ela abençoou alguém. É muito bacana isso, ficar sabendo disso. A gente prega, a gente traz uma meditação na palavra. É muito legal saber que alguma meditação que você trouxe desafiou, consolou, confortou, ensinou alguém. E não tem nada de errado em chegar para essas pessoas que nos abençoam e falar, poxa, muito obrigado, você abençoou minha vida, você fez isso é muito bacana. Às vezes a gente até precisa fazer isso mais, porque a gente pode estar levando uma palavra de encorajamento, uma boa palavra. Mas quando isso se torna a minha motivação, ou boa parte dela, quando eu faço as coisas pensando nesse retorno que eu vou receber, tem algo de errado. Tem algo de errado na minha motivação. Então a gente precisa estar pensando na nossa motivação quando a gente faz coisas boas. Porque às vezes a gente precisa reajustar o nosso foco, né? Interessante também nessa história, a intervenção de Deus, ela traz juízo. Sim, os homens foram espalhados, eles foram impedidos de continuar o que eles tinham se proposto a fazer, porque o que eles fizeram desagradou a Deus. E eu vejo nessa história, e vejo também em outras histórias na Bíblia, que há um limite para a iniquidade do ser humano. A gente não sabe qual que é esse limite, mas chega uma hora que Deus fala basta. E Deus intervém com juízo. A gente vê isso em diversas histórias. Sodoma e Gomorra é um exemplo, e tem vários outros. Mas, além de trazer juízo, eu gostaria de oferecer aqui uma perspectiva que nem sempre a gente pensa, às vezes, nela. Talvez você já tenha pensado nisso. Se não, vai ser algo novo. Se já pensou, então fique comigo aí e tenha paciência comigo. Mas uma perspectiva que eu quero trazer para esse acontecimento é que, além de juízo, Deus traz graça, Deus traz misericórdia para esses homens. Olha só, vou ler o versículo 6. Fala assim, e o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Gente, esse caminho que esses homens se propuseram a trilhar iria levá-los à destruição. Se Deus não tivesse intervindo ali, eles chegariam num ponto onde Deus traria um juízo que acabaria com a vida deles. Eles estavam caminhando rumo à destruição. Então, a intervenção de Deus, ela não traz somente o juízo, ela traz graça, ela traz misericórdia. Por quê? Porque eles foram espalhados, mas eles tiveram a chance de começar de novo, em outro lugar. Então, a intervenção de Deus preserva a nossa vida. E isso é sinal de graça. Isso é sinal de misericórdia. Cada dia que nós levantamos, como a palavra diz, as misericórdias do Senhor se renovam sobre a nossa vida. Não é isso? A palavra diz isso. Então, Deus, ele nos dá essa graça e essa misericórdia através da sua disciplina. Aqueles homens foram disciplinados. E eu sei que nem todo problema que a gente tem é consequência de erros nossos, que nós mesmos causamos. Mas alguns são. Nós vivemos num mundo caído, então tem problema que a gente vai ter, como os irmãos bem sabem, que não tem absolutamente nada a ver com algo específico que nós fizemos. É problema porque é problema. A vida é cheia de problemas. Jesus disse, nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas alguns problemas, eles são sim consequência das nossas ações. E quando isso acontece, Deus usa
essas situações para nos disciplinar. A Bíblia diz em Hebreus que a disciplina de Deus, ela é feita em amor, porque ele nos disciplina como filhos. Qual que é o motivo disso? Hebreus 12:10 diz que é para nós sermos participantes da sua santidade. Então, Deus quer que nós sejamos participantes da sua santidade. E se Deus é santo, nós temos que ser santos. Então, ele nos disciplina. Ele nos disciplina. Por isso que a disciplina de Deus, mesmo que ela não seja fácil, deve ser motivo para a gente de alegria também, de encorajamento. Saber que Deus está me disciplinando, ao invés de pensar nas dificuldades que eu estou tendo por causa dessa disciplina, pensar que Deus está me dando uma nova chance para eu fazer diferente. Para que amanhã eu não tenha que passar por isso de novo, para que eu possa compartilhar com meu irmão, com a minha irmã, para que ele aprenda, para que ela aprenda através da minha experiência e não tenha que sofrer aquilo. Então, disciplina de Deus é sinal de graça e é sinal de misericórdia. A intervenção ali em Babel é também uma lição de humildade. Por que é uma lição de humildade? Porque nós não entendemos tudo de Deus. Nós não entendemos. Nós sabemos o que Deus decide se revelar, o que Deus decide revelar de si. É isso que nós sabemos. Deuteronômio 29:29 diz que as coisas reveladas pertencem aos filhos dos homens, mas as coisas ocultas pertencem a Deus. Gente, não tem como a gente, com a nossa mente limitada, finita, entender um Deus que é ilimitado, eterno, infinito, todo-poderoso. Não tem jeito. Nós sempre vamos ter mistérios que nós não vamos entender. Nessas horas a gente entende pela fé. A gente já fez 2 aulas do Nutri, nosso módulo de espiritualidade peregrina, e tem sido uma bênção. E na última aula, o Nelson Bomilca falou sobre as disciplinas espirituais, e nós vamos voltar falando sobre disciplinas espirituais na nossa próxima aula. E é importante, nós precisamos praticar essas disciplinas para o nosso crescimento, nós precisamos orar, ler a Bíblia, nos aproximar de Deus, para que a gente possa amadurecer no nosso caminhar com Deus. Mas a gente tem que saber, ter a humildade de entender que não importa o quanto nós orarmos, o quanto nós lermos a Bíblia, o quanto nós praticarmos as disciplinas espirituais, nós nunca, nessa vida, vamos conhecer tudo de Deus. Sempre vai haver um limite ali que a gente não vai conseguir ultrapassar. E nessas horas a gente precisa de humildade. Mas a gente também pode ser consolado nesse momento, quando tiver coisas que nós não entendemos. Por quê? Porque nós não caminhamos sozinhos. Jesus disse em Mateus 28:20, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Nós não estamos sozinhos. Jesus caminha com a gente. Ele segura a nossa mão. E nós temos também os irmãos, temos uns aos outros. A gente está aqui numa reunião virtual, mas a gente se abraça, a gente se encoraja. E quando a gente está junto, melhor ainda. A Bíblia fala no Salmo 118:7, o Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam. Então, nós temos o suporte dos irmãos e nós temos a presença de Jesus com a gente. Então, que isso seja encorajamento para a gente também. E, chegando ao fim aqui, eu queria compartilhar também 2 lições sobre esse nome, Babel. Essa palavra, na verdade, ela quer dizer, literalmente, o significado dela é portal dos deuses. Está relacionado com a construção da torre, ou do zigurate, como nós falamos um pouco antes. Só que ela tem a pronúncia muito parecida com uma palavra hebraica que quer dizer confusão. Então, por esse motivo, ela é associada também com a confusão. E o versículo 9, a gente pode fazer referência disso no versículo 9, que diz, chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor
a linguagem de toda a terra. E dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Olha só, a partir da confusão, Deus espalha o povo pela terra. Certo? A gente precisa entender que o que Deus determina sempre acontece. Gente, não adianta a gente contender com Deus. Não adianta. O que ele determina acontece. Ele tinha falado lá em Gênesis 9, 20. Vocês precisam se espalhar. Vocês precisam ser férteis, multiplicar e povoar a terra. O que o povo decidiu fazer? Se ajuntar. Para eles não serem espalhados. Deus vem, traz o juízo, traz a graça e a misericórdia. E qual que é a consequência disso? O povo se espalha. No final das contas, o que Deus determinou vai acontecer, sempre. Então, é bom a gente dar ouvidos ao que Deus fala. Porque ele faz todas as coisas conforme o conselho de sua vontade. É isso que Efésios 1, versículo 11 diz. Ele faz todas as coisas conforme o conselho de sua vontade. Aí eu fico pensando que essa confusão de línguas em Babel, ela não teria sido necessária se eles tivessem ouvido as instruções de Deus, a ordem de Deus de Gênesis 9, 20. Mas como eles não ouviram e agiram em rebelião, Deus interviu com juízo. Graça e misericórdia também, mas com juízo também. E eu fico pensando que na nossa vida, não é muito diferente às vezes. Vamos olhar na Bíblia primeiro, o exemplo de Jonas. Deus falou com Jonas, olha, eu quero que você vá lá para Nínive e você pregue para esse povo, porque a iniquidade deles chegou até mim, e eu vou destruir aquela cidade. O que Jonas faz? Ele pega um navio e vai para a direção oposta. Ele vai para Tarsis, que hoje é a Espanha. E aí, a desobediência de Jonas causou uma grande tempestade naquele navio. É outra história que nós aprendemos na igreja desde criança. E eles chegaram à conclusão ali, os irmãos conhecem a história, que o responsável por aquilo era Jonas. E Jonas falou, olha, me joga aqui no mar que vai acabar a tempestade. Eles não queriam fazer isso, ainda tentaram, mas viram que não tinha jeito. Acabaram jogando Jonas no mar. E quando fizeram isso, acabou a tempestade. Jonas, então, foi engolido por um peixe. Ficou 3 dias e 3 noites na barriga desse peixe. Depois foi vomitado numa praia. Ele não precisava ter colocado aquelas pessoas naquela situação. Ele não precisava ter ficado 3 dias e 3 noites na barriga de um peixe. E ser vomitado numa praia. Depois, o que aconteceu? Jonas foi pregar em Nínive, como o Senhor havia mandado ele fazer. Se a Bíblia fala para a gente fazer alguma coisa, gente, a Bíblia é a palavra de Deus, não é? Nós não cremos nisso? Então a gente deve fazer. Por quê? Quando a gente não faz, tem consequências. Se a Bíblia fala, não se coloquem em julgo desigual. Gente, não adianta a gente racionalizar. A gente faz muito isso, a gente racionaliza. E aí a gente acaba desobedecendo a Deus. Vai ter consequência. Tem problemas que a gente não precisaria passar. Mas a gente passa porque a gente desobedece. Não é isso? Então que isso sirva de lição para nós. Nós devemos ouvir e devemos obedecer. E uma última lição é ver que em meio à confusão, Deus trabalha para trazer a cabo o seu propósito. Então houve confusão em Babel, mas no final o propósito de Deus foi cumprido. O propósito de Deus foi cumprido na vida de Jonas também. E eu fico pensando aqui no texto, vou abrir aqui, texto de Lucas 24, a partir do versículo 13. Aqui conta a história daqueles 2 discípulos que estavam a caminho de Emaús. Emaús era uma vila a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. Era um domingo e Jesus tinha sido morto e enterrado na sexta-feira. E aí, eles estavam a caminho de Emaús, tristes, desolados, confusos. Por quê? Jesus teve um ministério terreno de cerca de 3 anos. Imagina que eles começaram ali a caminhar com Jesus depois de 1 ano do ministério dele.
Então, eles ficaram pelo menos ali uns 2 anos caminhando com Jesus, e aí eles começaram, certamente, poxa, tem algo de interessante nesse homem. E começaram, foram caminhando, caminhando, até chegarem ao ponto que eles acreditavam que Jesus seria, de fato, aquele redentor de Israel, que Deus havia prometido através de tantos profetas. Mas aí, o que aconteceu? Jesus foi morto. E aí, interessante é que Jesus chega para eles e vê que eles estão tristes, conversando sobre aquilo, e eles são impedidos de reconhecer Jesus. E Jesus pergunta, e aí, vocês estão discutindo o quê? O que é isso aí que vocês estão falando? Ainda é mal criado, ainda responde para Jesus, né? Você é o único que não sabe o que está acontecendo aqui, o que aconteceu em Jerusalém, na sexta-feira, e começa a falar. Aí, dos acontecimentos, você não sabe esses acontecimentos? Aí Jesus fala, quais? E eles começam a falar. Olha só, aí a partir do versículo 19, explicaram. O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, olha isso aqui. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas, depois de tudo isto, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. A esperança deles tinha morrido. A esperança deles tinha morrido. Aquela pessoa que eles iam seguindo, que eles achavam que seria o Redentor de Israel, não estava mais com eles. Na cabeça deles, porque Jesus, na verdade, estava logo ali. Eles só não reconheceram. No final das contas, o propósito de Deus foi cumprido ali também. O propósito de Deus era que isso acontecesse mesmo, como os profetas falaram, que Jesus fosse morto. E é através dessa morte de Jesus que nós temos a nossa redenção. Então, na cabeça daqueles discípulos, estava tudo acabado. Era uma grande desesperança. Mas Jesus estava ali conversando com eles, e eles nem sabiam. E no final das contas, o propósito de Deus se cumpriu. Quando chega no momento da história que Jesus se revela, quando ele parte o pão, e eles reconhecem Jesus, ele simplesmente desaparece. Eles voltam correndo para avisar os discípulos, porque eles entenderam, finalmente entenderam o que Jesus tinha falado. Então eu vejo caos, eu vejo confusão em Babel. Deus espalhou os homens, o propósito dele foi cumprido. Eu vejo caos e vejo confusão na Palestina há cerca de 2000 anos, mas Jesus ressuscitou. Deus cumpriu o seu propósito. Para concluir, lembrando algumas coisas que nós falamos aqui. Nós precisamos enxergar a graça e a misericórdia e o amor de Deus em todas as situações. Mesmo em situações de juízo, mesmo em situações onde nós estamos sofrendo por erros que nós cometemos, situações que não têm nada a ver com nossos erros, mas nós precisamos enxergar a graça e a misericórdia de Deus nessas situações. Deus nos deu muitas coisas, através da sua graça, e nós precisamos usar a graça de Deus a favor do Deus da graça, não contra. Que tudo que ele nos deu seja usado para a sua glória, para o seu louvor, e não para trabalhar contra ele e contra os seus propósitos, até porque não adianta. No final das contas, os propósitos de Deus vão ser cumpridos. Nós precisamos buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. Acreditar na promessa de Jesus, que uma vez que nós busquemos, em primeiro lugar, o reino, as outras coisas nos serão acrescentadas. Aquilo que nós precisamos será acrescentado. Nós precisamos fazer boas ações para a glória de Deus. Lembrar da postura de João Batista. Importa que ele cresça e eu diminua. Verificar as nossas motivações quando a gente for fazer qualquer coisa. Isso é muito importante. E se ela estiver desajustada com esse princípio, a gente precisa ajustar a nossa motivação. Nós precisamos aprender mais a cada dia. Crescer, amadurecer, mas com humildade.
porque nós nunca vamos chegar ao conhecimento pleno de Deus nesse plano que nós estamos. Paulo diz que depois nós conheceremos como somos conhecidos, mas nesse momento isso não é possível. Então nós temos que crescer, mas com humildade para saber que nós temos limites. Nós precisamos lembrar também que nós não estamos sozinhos. Nós temos a presença de Jesus todos os dias até a consumação dos séculos. E nós temos também a presença dos irmãos. Então tá cheio de telinha aqui, ó, são irmãos. Eu preciso desses irmãos. Que nós nos lembremos disso. Às vezes vai ser para o nosso benefício, nós vamos precisar de um irmão. Às vezes nós vamos ser a pessoa que aquela irmã está precisando. Nós precisamos nos colocar à disposição dos irmãos. Nós precisamos também ter a convicção que a nossa esperança ela é muito maior do que o caos, do que a confusão que às vezes podem acontecer na nossa vida. A nossa esperança é muito maior do que qualquer coisa que pode acontecer nessa vida, porque a nossa esperança é viva e ela está totalmente relacionada ao que Jesus fez, à ressurreição de Jesus. Ela não tem nada a ver comigo ou com qualquer coisa boa que eu possa porventura fazer. Porque ela vem de Deus, nós precisamos ter essa convicção. Ela é maior do que o caos, ela é maior do que a confusão. E por fim, para terminar, nós precisamos saber, nos lembrar que Deus intervém. Deus intervém. Está tudo onde deveria estar. Deus não perdeu o controle da história. Deus não perdeu o controle da sua história. Na hora certa, ele vai intervir. Porque ele intervém na hora certa. E ele intervém na hora certa, e uma última vez ele ainda vai intervir quando nós estivermos na eternidade com ele. E aí, a partir daí, não vai ter mais lágrimas, não vai ter mais dor, vai ser a última intervenção nessa história que a gente conhece. Mas ele sempre interveio, ele continua intervindo e ainda intervirá para o nosso bem. Que Deus nos abençoe. Amém.